Boa noite a todos os internautas, a todas as internautas. Não sei se é boa noite, se vocês vão assistir de noite, ou de tarde, ou de manhã. Esse episódio está sendo gravado. Hoje nós temos o prazer, a honra, o privilégio de contar com a participação da professora Leda Paulani, uma das mais importantes economistas em atuação no Brasil, professora titular da USP. Muito obrigado, professora Leda, de estar aqui no podcast Conversar, que é um canal de conversas com economistas e intelectuais. E você preenche os dois atributos, né? Então, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Zé. É um prazer aí estar conversando com você e com as pessoas que seguem o canal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. A gente começa, se você pudesse dar assim, um mini Wikipedia da sua trajetória, né? Uhum. E aí depois a gente começa com... Tem algumas perguntas. Bom, eu fiz graduação em economia na FEA-USP, né? Por que eu fui parar na economia? Porque eu gostava muito de história e também de matemática. Então, achei que economia, de repente, misturava as duas coisas e resolvi fazer economia. Mas fiquei muito na dúvida, porque eu também queria fazer jornalismo. E aí fiquei lá, na hora de preencher o formulário do vestibular, fiquei na dúvida, economia, jornalismo. Pensei, bom, economia deve ser mais difícil, vou fazer economia primeiro, depois eu faço jornalismo. E, de fato, eu fiz a ECA depois, a Escola de Comunicações e Artes, prestei vestibular novamente e tal. Então, fiz comunicações, né, com especialização em jornalismo. Fiz essas duas graduações. Trabalhei formada como economista no Banco Itaú, de investimentos, durante 7 anos. 7 anos? Poxa! Nesse meio tempo, nunca abandonei o sonho de voltar à universidade, ficar na universidade. Eu nunca saí, de fato, né? Porque eu emendei as duas graduações, então, de fato, nunca saí da universidade. Então, nunca abandonei esse ganhava bem e tal. Enfim, para quem não nasceu em berço de ouro como eu, era uma coisa que fazia muita diferença, né? O salário do banco e tudo. Mas eu, enfim, não gostava do banco, era um ambiente extremamente machista e, enfim, limitado, e eu queria voltar para a universidade. Então, lá pelas tantas, me arrisquei, prestei ANPEC e entrei no mestrado, né, do IPE. Isso foi em 83. 83. Eu me formei, eu entrei em 73 na graduação e me formei em 76, depois fiz a ECA e depois entrei no mestrado em 83, no mestrado do IPE, da economia, né? Aí eu fiz o primeiro ano trabalhando no Itaú, que foi uma loucura arrematada, e acabei o ano uns 5 quilos mais magra do que eu já era, muito magrinha. Mas depois acabei sendo convidada para passar direto para o doutorado, desde que eu saísse do banco. Aí eu saí do banco e aí fiquei no doutorado, depois dei aula como professora substituta, depois prestei um concurso, passei e lá fiquei até hoje. E o teu doutorado foi sobre que tema? Então, o meu doutorado foi sobre o conceito de dinheiro, né? Eu esqueci de mencionar uma coisa aqui na minha formação, que foi muito importante, que foi o programa de formação de quadros do SEBRAP, que eu fiz, né? Foi, assim, quase como se fosse uma segunda pós-graduação, mas que, para mim, foi ótimo, porque eu tenho uma tendência muito interdisciplinar, de ser muito interdisciplinar, né? Então, o programa de formação de quadros do SEBRAP foi excelente para mim, porque a gente leu de tudo, né? A gente lia filosofia, até Freud nós lemos, enfim, né? Então, assim, a formação do economista é muito limitada. A minha já não era tanto, porque eu tinha feito ECA, então já tinha tido contato, por exemplo, com os pensadores da Escola de Frankfurt, né? Adorno, Marcuse, etc., Horkheimer, Benjamin. Mas, assim, eu sentia muita falta, né, de uma formação mais ampla. Então, o programa do SEBRAP foi excelente. E a minha tese é uma tese sobre conceito de dinheiro e ela é interdisciplinar, né? Porque sem, digamos, toda a bagagem de filosofia que eu
conseguir, seja no programa de formação de quadros, seja fazendo muitos cursos como ouvinte no próprio curso de filosofia da FEFELESH, com excelentes professores, né? Eu fiz cursos com o Rui Fausto, eu fiz cursos com o Paulo Arantes, fiz curso com o Ricardo Terra. Então, tudo isso me permitiu aí, por isso que eu brinco, né, nas redes sociais, eu digo assim, economista, professora da USP, e toco um pouco de ouvido a filosofia, né? Toca mesmo. Toco de ouvido a filosofia. Então, enfim, por isso sempre me interessei pelas discussões de metodologia, de epistemologia, de modo geral, né? Então, a tese é uma tese sobre o conceito de dinheiro, que todo mundo fala, nossa, né? Mas que coragem, como é que você foi fazer uma tese dessa? Eu digo, bom, porque eu era muito jovem, porque se eu tivesse lá 40 anos atrás, com a cabeça que eu tenho hoje, eu talvez pensasse que eu não deveria fazer uma tese sobre o conceito de dinheiro. Mas, se me permite contar uma história engraçada, lógico, por que que eu cheguei nesse tema, né? Naquela época, a gente fazia o pós-graduação, eu já estava no doutorado, e tinha lá um determinado momento em que chegava o cafezinho, não é? Então, todo mundo lá, a alunada toda, todos os pós-graduandos, corriam lá para o corredor do IP, lá onde chegava lá as senhoras lá que faziam café, punham lá as garrafas térmicas. E aquela hora juntava todo mundo, e ficava todo mundo conversando, todo mundo fazendo tese, fazendo disciplina, não sei o quê. De repente saiu um sujeito, que fazia lá o pós também, só que ele estava no mestrado, eu já estava no doutorado. E ele sai lá da sala dos estudantes de pós com as mãos no bolso e uma cara assim muito compenetrada e disse assim, gente, eu descobri uma coisa. Nós falamos, o que foi? O que você descobriu? O dinheiro não existe. Aí, todo mundo deu risada. Não, então passa isso aí que você tem no seu bolso para o meu, vou te dar o número da minha conta, você passa o seu saldo para mim. Uma gozação em cima dele. E falei, como é que é, né? O que esse cara tá... Ah, mas na hora eu saquei qual era o problema. Ele estudava o modelo Hero-de-Breham, né? E no modelo Hero-de-Breham não tem lugar lógico para o dinheiro, né? Só que tem um problema. Então, eu fiquei pensando, gente, como é que pode? O sujeito, ele ganha bolsa numa universidade pública para estudar economia e sai dizendo que o dinheiro não existe? Não, tem alguma coisa muito errada com essa ciência. Não é possível, né? Porque esse modelo, então, só para quem não é economista entender, né? Esse modelo não é qualquer modelo. É um modelo que mais, digamos, que prova de modo mais acabado, né, aquilo que os liberais querem provar, que o mercado é virtuoso, né, que ele tem sempre um vetor de preços de equilíbrio que satisfaz todos os desejos de oferta e demanda, né? Então, esse modelo que prova isso, que consegue provar que existe esse vetor de preços, que foi uma luta de quase um século dos teóricos para provar isso, só que tem um problema esse modelo, não tem lugar lógico para o dinheiro, né? E quando nós falamos, você é maluco, falo para essa pessoa, por que você está dizendo que o dinheiro não existe? Eu falo assim, porque não tem lugar lógico, e se não tem lugar lógico, não existe. Então, estava na cara que ele estava estudando, né, esse modelo, e por isso... Então, eu falei, não, gente, eu preciso fazer uma tese sobre dinheiro. E foi por isso que eu fiz... Quanto tempo? Que eu fiz a minha tese. Entre essa ideia e protocolar a tese? Ah, olha, aí eu acho que... Eu levei mais tempo do que o normal, porque eu emendei, né? Fiz mestrado e doutorado junto. E nesse meio tempo, eu escrevi um monte de artigo, eu publiquei livros. Você sabe, né, Zé? Porque você acompanhou a trajetória. A gente se conhece há uns 40 anos, eu acho. Sim, pelo menos. Ou mais, né? E então, assim, fui fazendo muita coisa, dei aula na própria USP e ainda tive um filho no meio do caminho. Então assim, eu demorei para defender a tese, né? Tá. Mas entre acontecer esse episódio, que deve ter sido isso aí, 86, 7, por aí, né? E a tese sair, de fato, foram aí uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? Mas eu decidi realmente que eu ia fazer uma tese sobre dinheiro. Foi por causa eu ia disso. te perguntar, e acabei deixando passar o seguinte, no SEBRAP, foi importante, você já destacou, assim, quais figuras que, de alguma maneira, te influenciaram lá? Porque você já falou da influência grande que teve do Rui Fausto, mas o Rui Fausto não... Não, o Rui não era do SEBRAP. Não, né? eu fiz Lá cursos com ele. No SEBRAP, quais figuras você
Olha, Lembra-se? o SEBRAP, assim, eu me lembro que logo no... Porque, assim, foi uma espécie de um concurso que eles abriram, porque foi uma ideia lá do professor Gianotti, né, que era o presidente do SEBRAP. Então, a gente ganhava uma bolsa do CNPq, equivalente ao nível que a gente tivesse, né, mestrado, se fosse mestrado, doutorado, se fosse doutorado, e mais um acréscimo lá que tinha de uma fundação, que agora, Fundação Vita, eu acho, que pagava para a gente... Financiava, né, em parte, o programa pagando para a gente um pouco a mais do que seria uma bolsa normal. Para atrair também, né, os estudantes. Então, a gente foi da primeira turma desse programa. Isso foi uma ideia do Gianotti e a gente foi da primeira turma. Então, tinha uma concorrência, tinha muita gente, né, concorrendo e tal, e eram, acho que 5 ou 6 vagas, não lembro agora exatamente. Eram 5, acabaram entrando 6, acho que era isso. Mas, então, tinha uma entrevista. Eu me lembro que nessa entrevista que eu fui fazer... E eu, assim, e muitas pessoas se conheciam ali, porque era gente, enfim, que já era da elite intelectual do país, ou da elite econômica, ou da elite política, e eu era uma menina que veio da Moca, entendeu? De família muito pobre, de baixa renda, né? Então, eu não conhecia ninguém, eu era, né, completamente outsider ali, total. E nessa entrevista estavam a professora Ruth Cardoso, o professor Gianotti, o professor Paulo Singer e o professor Guilherme O'Donnell, o cientista político. Guilherme O'Donnell, excelente figura e tal. Então, foi uma entrevista assim, que me deixou muito assim, surpresa, né, pelas perguntas, né, porque, em princípio, era uma entrevista sobre o projeto. Naquela época, eu estava fazendo um projeto sobre o Wicksell, que é um economista da escola austríaca, e que já a questão dele do dinheiro já tinha me chamado a atenção, né? Quando eu fiz o projeto para o SEBRAP, para concorrer aí nesse concurso, já fazia um pouco de comparação entre ele e o Marx e tal, né? Então, era um pouco por aí o projeto. E eu pensei que fosse conversar sobre o projeto, mas não. Nós conversamos sobre muitas coisas. Então, me lembro de ter sido perguntado assim, qual foi o último livro que você leu e por que você gostou do livro? E o filme, que filme você viu que você gostou? Então, eu falei, nossa, que interessante, né? Uma coisa assim... e daí falamos muito do Plano Cruzado, que tinha acabado de ser lançado na Argentina, né? Então, enfim, foi um pouco essa discussão. O professor Paulo Singer, inclusive... Aliás, não minto, Plano Cruzado. Plano Cruzado no Brasil é que já tinha tido o Plano Austral. Isso. E tinha acabado, desculpem aí, tinha acabado de ser lançado o Plano Cruzado. Eu fui fazer essa entrevista, assim, tipo, 3, 4 dias depois. Olha só. Que saiu, que foi lançado o Plano Cruzado. Sobre o impacto do Plano Cruzado. Sobre o impacto do Cruzado. E a gente tinha estudado muito tudo isso, você sabe, né, Zé? Sim. Toda a discussão que a gente fez lá, que Sim. acabou saindo do livro, que você ajudou e tudo. Sim. Mas foi em cima da discussão que gerou o Plano Austral na Argentina, né? E depois veio o plano. Então, eu achei que ia ter discussões desse tipo, mas não foi só isso, né? Então, já o SEBRAP foi... Como instituição, assim, eu acho que ele me marcou muito. Agora, pessoas, assim... eu conheci depois o Alen Castro, que é uma excelente figura. A gente teve aulas lá um pouco com o próprio Gianotti, com o Paulo Singer. O Paulo Singer leu com a gente Smith, Ricardo, Marx, etc. Nós também tivemos umas aulas, o Gianotti trouxe o Luiz Henrique dos Santos para dar aulas de lógica para a gente e sobre Wittgenstein. Então, eu conheci Wittgenstein, por exemplo, né, através desse programa. Nós estudamos daí sozinhos, porque o Gianotti não encontrou ninguém que nos ajudasse. E nós quisemos estudar mesmo assim Freud. Estudamos sozinhos a interpretação dos sonhos do Freud, lá uns capítulos mais teóricos, né? Então, foi assim, para mim foi uma descoberta de muitas coisas, né? O SEBRAP me deu muitas figuras importantes ali, Chico de Oliveira, né? Muita gente importante. Oleda, você falou, né, que a sua entrevista no SEBRAP foi 3 dias depois do Plano Cruzado. 3, 4. Estava lembrando aqui o nosso saudoso Dilson Funaro, né? A questão de idade, nós que estamos já próximos de 70, você já completou 70, sim. Né? E o Funaro era muito amigo meu. Aliás, a filha, fica aqui um beijo para ela. A Vera Suplicy Funaro, a filha dele, foi minha madrinha de casamento.
E a Vera era da FEA, da minha turma na FEA. E o Dilson, tadinho, foi embora com 56 anos. Ele era Muito jovem, né? Ele era de 33, morreu em 89, 56 anos. Saudoso muito jovem. Dilson Funaro, uma grande figura. E foi na discussão de Plano Cruzado, o teu texto junto com a Mauri Bier, etc. Foi ali que nós nos conhecemos, né? Foi sim. Mas então você começou a desenvolver... E quem te orientou no doutorado? Foi o professor Eleutério. O Eleutério Prado, Isso, é verdade. E essas leituras suas do SEBRAP, que você também fazia fora do SEBRAP, de filosofia, foi interessante naquele debate que nós tivemos, né? Que, aliás, um debate que você ganhou e você foi muito elegante, como sempre, né? E se você pudesse falar um pouquinho desse nosso debate... Então, assim, logo que saiu, nós estamos falando de um debate sobre retórica e economia, né? Porque houve um texto em 1983, eu estava no primeiro ano da pós-graduação, do então economista Donald McCloskey, né? Que era um economista absolutamente convencional, neoclássico, etc., acho que formado em Chicago, né, Zé? É formado em Chicago, então super tradicional e padrão, super mainstream, né? Mas aí ele publica um artigo chamado Economia e Retórica, que é uma discussão epistemológica, onde ele diz que os economistas não aplicam o método que eles pregam, né? Que eles dizem que seguem, só que eles não seguem. E ele, então, tenta mostrar que, de fato, o que permite que alguém vença algum debate acadêmico não são os argumentos propriamente, mas a retórica, ou seja, a capacidade de convencimento e uma série de outros elementos que ele coloca aí. Estou falando ela porque depois esse professor faz uma operação de mudança de sexo, né? Lá, não sei, me lembro quando foi, final dos anos 90, eu acho, e se chama, e passou a se chamar, então, Deirdre, né? Deirdre Markowski. Enfim, então a gente confunde, às vezes fala ele, às vezes fala ela. Bom, eu desde o início, assim, claro, os meus colegas todos heterodoxos, né? Sempre críticos do mainstream, da economia neoclássica, etc., ficaram muito empolgados com aquela discussão toda, porque, afinal de contas, era uma discussão que meio dava uns cutucões, assim, pegava um pouco na carne, falava, pô, o que vocês estão fazendo? Isso que vocês estão... É quase como se ele estivesse falando, o que vocês estão fazendo não é ciência, né? Então, para os heterodoxos, que sempre foram críticos, né, dessa forma de ver a economia, etc., isso era assim, sopa no mel, né? Uma coisa boa. Mas eu fiquei incomodada com aquilo, desde o início eu fiquei incomodada, porque me parecia que ele rifava de vez a ideia de verdade, a ideia de que a ciência pode, de fato, provar alguma coisa, né? Então, me deu um ataque, assim, iluminista, e eu achei muito pós-moderno aquele negócio, falei, não, tem alguma coisa errada aí nessa história. E aí eu comecei a tentar descobrir de que platô filosófico o Donald McCloskey estava falando, né? E logo depois, 2 anos depois, sai um livro, que daí eles têm, porque faz um baita sucesso, então aí ele faz um livro e tal. Então, um debate que permaneceu, no caso do Brasil, até por conta de um texto do Pércio Arida, né? Sim. Que Pércio Arida, que é um economista conhecido, foi presidente do Banco Central, tudo, né? Ele escreve... Um dos pais do Plano Cruzado. Um dos pais do plano Real, né? Junto com Lara Rezende. E do Cruzado também. Do Cruzado um pouco lá atrás, já estava na discussão, né, da moeda indexada e tudo aquilo. E o Arida tinha escrito um artigo sobre história do pensamento econômico, onde ele colocava também esse debate, né, da retórica. Então, no Brasil, sobretudo, essa publicação do McCloskey, então, foi muito comentado e teve muita coisa em cima. Depois, o próprio Zé Márcio, que está aqui, o professor Zé Márcio, organizou um livro com artigos e tudo mais, né? Mas, então, eu comecei a tentar descobrir de onde que essa pessoa estava falando, né? Qual é a base filosófica dele? De que
platô filosófico que ele está falando. E eu testo vários paradigmas, então os anarquistas metodológicos, os desconstrucionistas, né? E fico... Esse não é porque aqui ela vai para outro caminho. Aquele outro também não é, porque aqui também ele, né, faz outra coisa e tal. E aí eu escrevi um texto chamado Ideias Sem Lugar, brincando um pouco com o famoso ensaio do Robert Schwartz, né? Ideias fora do lugar, né? E aí eu escrevi Ideias Sem Lugar sobre a retórica da economia de McCloskey. E você, Zé, me fez uma crítica que eu agradeço muito, porque me fez testar um outro paradigma que eu não tinha pensado em testar, que era o relativismo americano, né? E aí, então, eu falei que você tinha razão, de fato, eu tinha que ter testado isso, até porque o Donald era americano, não? Então, ele certamente teria influência aí. Mas eu cheguei na mesma conclusão, eu testei, mas cheguei na mesma conclusão, que não tinha, enfim, que era uma coisa... Né? Era uma coisa assim, pós-moderna sem endereço, vamos dizer isso, né? E aí travamos um debate, né? Eu, você, Paulo Gala, Ramon, né? E eu fiquei aí um pouco sendo o advogado do diabo, né? E tentando mostrar, enfim, o meu ponto de vista. Então, acho que foi um debate... Nós todos acho que aprendemos muito, né? Eu, pelo menos, aprendi muito. E, enfim, aí... É isso, esse foi essa foi a história. E você, eu estou lembrando aqui do nosso amigo João Saudoso, amigo João Sayad, né? Eu de tempo em tempo fazia uma visita para ele lá na casa do interior. Uma das vezes nós fomos até juntos. Né? Eu fui com você. Eu queria que você contasse, até como uma homenagem ao saudoso Sayad, você contasse a tua aproximação com o Sayad, porque foi via Sayad que você entra na prefeitura e você responsável por trazer o nosso Fernando Haddad para a atividade política, né? Então, de alguma maneira. Se você pudesse contar. Não, o Sayad foi o seguinte, eu conheci o Sayad, claro, de nome, porque ele era professor da faculdade, e tinha sido ministro do Sarney, né? Então é evidente que eu o conhecia. E um dia eu cheguei em casa da faculdade, a moça que então me ajudava disse: Dona Leda, ligou para a senhora um professor chamado João Saad. Eu falei: João Saad? Falei: será que é o Sayad? O que o Sayad ia me ligar? Ele não me conhecia, né? Aí ela deixou um número. Aí eu liguei. Aí falou, banco, não sei o quê. Falei, bom, então deve ser o que eu sabia que ele tinha um banco, né? Deve ser o João Sayad, meu colega. Era Banco SRL. SRL, Sayad, Rastu e Luna. E Luna, do Francisco Luna, né? E o Rastu, que foi presidente da Petrobras e tudo, né? Felipe Rastu, né? Então, e aí eu falei, né? Deve ser ele mesmo. Aí, quando atendeu, que era então a Vera, a secretária dele, falou: professor, ele está muito esperando o seu retorno. Eu falei: caramba. Aí eu falei com ele, falei: oi, professor, é a Leda. Tá? Leda, que prazer, não sei o quê. O que aconteceu foi o seguinte: ele dava um curso de economia monetária na pós-graduação. E ele pediu para os alunos fazerem um seminário sobre aquele livro dos franceses, que agora não vou me lembrar o nome, A Violência da Moeda. Esqueci o nome dos autores. E aí... eles foram... Aletar e Orleans. Aletar e Orleans. Então, fazer um seminário sobre esse livro. E ocorre que o aluno que ficou encarregado do seminário, que depois, por coincidência, eu vim a escrever com ele o livro de contabilidade social, o Márcio Bobic, né? Márcio Bobic Braga. Márcio Bobic Braga, professor da FEA de Ribeirão Preto, né? E isso ele me contou depois. Ele achou muito complicado o livro. Ai, professor, não consigo e tal. Aí ele descobriu que eu tinha, na minha tese de doutorado, que eu tinha feito um apêndice sobre o livro. Eu fiz 2 apêndices na tese. Um sobre o livro do Aletar e Orleans e um outro sobre o livro Filosofia do Dinheiro do Zimmel, né? The Philosophy of Money do Zimmel, né?
E aí ele leu o meu apêndice, aí entendeu tudo, e falou, ai, professor, posso fazer? E catou a minha tese, mostrou para o Sayad, falou, essa professora aqui, acho que o senhor não conhece, mas ela fez esse apêndice aqui na tese dela sobre o livro, A Violência da Moeda. Posso dar o seminário em cima do... Quando ele catou a tese, isso o Márcio me contando depois, né? O Márcio não, O Sayad. Não, o Braga. O Braga, o Márcio, o Bobic. Márcio Bobic, é. Dois Márcio, você é Márcio também, Márcio, por isso que eu me confundi. O Márcio Bobic. Eu sou o Márcio Bobo, ele é o Bobic. Não. De bobo você não tem nada, meu cara. Enfim, aí o Márcio me contando, né? Se o Sayad pegou a tese assim, que? Conceito de dinheiro? Começou a olhar. Aí falou assim, não, tá bom, pode fazer, em cima do texto da professora. Pegou a tese e enfiou na pasta dele. Aí o Márcio falou, professor, a minha cópia de tese falou assim, era sua, agora é minha. Você tira outra. Você. E aí ele leu a tese no fim de semana e me ligou. Olha que porque ele gostou demais da tese, ficou encantado, não sei o quê. Ele falou, não, tem que conhecer essa professora. E aí a gente se encontrou e aí eu dei aulas para ele queria muito ler, entender um pouco do Marx, do próprio Hegel, né? Então eu dei umas aulas para ele que ele me pediu. E a gente ficou muito amigo, né? Ficamos muito próximos, assim, então almoçávamos toda semana, né? E é uma figura fantástica, né? O Sayad realmente faz é falta, uma né? pena que não está mais conosco, né? Mas ele era uma figura e tanto. E aí você acabou apresentando, foi você que faz o link do Fernando Haddad para o Sayad, né? Para o Sayad, porque... Não foi a origem libanesa dos dois, não foi você. Não foi. Podia ter sido, né? Podia ter sido. Eu era, enfim, estava já nessa coisa de fazer a revista Praga e tudo mais, né? E eu falava muito do Fernando para ele, que eu tive uma identidade intelectual muito grande com o Fernando também, né? Desde o início. E aí, um dia, ele disse assim para mim, Leda, convida esse Fernando um dia para almoçar com a gente. Eu falei, tá bom. Aí falei com o Fernando, e um dia o Fernando foi almoçar com a gente. E os dois se adoraram e ficaram super amigos e tal. Aí, quando a Marta ganhou a eleição para a prefeitura, que daí convidou o Sayad para ser secretário de Finanças, ele ligou para mim e ligou para o Fernando. Falou, ó, eu vou com vocês dois. Vamos, três? Vamos. Aí fomos. Aí fomos os três para a prefeitura, para pegar uma prefeitura destruída, né, depois de 8 anos de malufismo. Saímos de lá um bom tempo depois, tirando o esqueleto da gaveta ainda, entendeu? Uma coisa horrível. E eu lembro um relato seu, no episódio do nosso grupo lá, você falando como é que vocês desenvolveram o CEL. Vocês fizeram um monte de coisa interessante na gestão da Marta, mas se você pudesse, de forma abreviada, claro, a coisa do CEL, como é que vocês bolaram, né? Olha, o CEL foi o seguinte, o deputado Paulo Teixeira era, então, secretário de Habitação. A Marta tinha convidado ele, era secretário de Habitação. E aí ele convidou a gente, porque ele estava envolvido com a coisa de querer retomar os mutirões, não sabia se retomava, se não retomava, tinha coisa da Coab e tal, não sei o quê. E ele falou, não, eu quero fazer um passeio de helicóptero por São Paulo, né? Para vocês, quero mostrar umas coisas para vocês, que de cima a gente vê melhor. Bom, eu nem estava nessa história, mas quando o Sayad mencionou isso, eu falei, eu quero ir. Eu bem pidona, não, eu quero ir. Não, vamos. E aí fomos eu, Fernando e Sayad, o presidente da Coab, que era um baiano simpaticíssimo, mas cujo nome também me escapa agora, e o Paulo Teixeira. E fomos fazer esse passeio de helicóptero. E era uma coisa impressionante, você vê a desigualdade social da cidade, isso 25 anos atrás, e não mudou muito, né? Porque foi no ano 2001, comecinho do ano 2001, quase 25 anos, né? Você vê a desigualdade assim na cor dos telhados, é uma coisa impressionante, porque chega uma hora que não tem mais telhado cor de tijolo, telha, né? É tudo amianto, tudo aquela coisa cinza ou preta, quer dizer, você vê assim, e era assim, uma massa disforme de urbanidade da pior qualidade, né? E nós saímos desse passeio muito impressionados, e o Fernando,
tudo saiu da cabeça do Fernando. O Fernando dizia assim para mim: Ledinha, nós precisamos botar o Estado aí. Como é que a gente enfia o Estado aí? Nós precisamos botar o Estado aí, né? E aí começamos a pensar e tal, e não sei o quê. E aí o Fernando, ele ia pensando as coisas, jogava para cima de mim do Sayad e a gente dava corda e a coisa foi indo, né? E aí era o seguinte, o que acontecia? Já naquela época, já tinha aquele recurso destinado para a educação, que era 25%, acho que da receita corrente líquida do município, se não me engano. Só que a gente só podia aplicar esse dinheiro nos itens que a LDB permitia, né? Que era da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, salário de professor, umas poucas coisas. Não podia usar o dinheiro para fazer prédios ou para, né, por exemplo, pagar uniforme, transporte escolar, não podia usar para nada disso, só para aquelas coisas que estavam lá. Ocorre que a Erundina, quando tinha passado pela prefeitura, ela tinha passado uma lei na Câmara que, conseguido aprovar, né, uma lei que aumentava de 25% para 30% esse percentual. Então, tinha 5% a mais do que era o exigido pela lei federal, pela Constituição, etc., né? Então, e aí, sabe o que acontecia? Sobrava dinheiro, porque não tinha muito como alocar, né, aquele recurso. Então, o Fernando falou, é aí que nós vamos, né? E aí, o que ele fez? Ele fez um projeto de lei, né? A ideia propriamente dos céus era assim, diz assim, olha, a gente tem que fazer um equipamento, né, que tenha uma escola de ensino fundamental e uma creche, mas que tenha uma videoteca, um teatro, um cinema, uma piscina, equipamentos de ginástica, quadras, tal, um super equipamento, né? E que não será só dos alunos sortudos que cairão naquele colégio. Todo o entorno, toda a comunidade do entorno daquele CEL, né, que ficou com esse nome, né, Centro de Educação Unificado, vai poder usar aquilo, né? Ideia maravilhosa. Ou seja, não vai ter dois tipos de aluno, porque uma das críticas que sofreu muito, com razão, a meu ver, o CIEPS, que era a ideia do Brizola, é que você acabava criando duas categorias de aluno do ensino público. O aluno do ensino público nível A, que era o sortudo que estava no CIEPS, e o outro, coitado, que continuava do mesmo jeito, né? Então, aí não. Era a mesma pedagogia, o mesmo programa, os mesmos livros. Do ponto de vista pedagógico, não tinha nenhuma diferença entre quem estava numa escola dentro de um CEL e quem não estava dentro dessa escola. E também, do outro ponto de vista, não tinha, porque essas crianças que estavam nas outras escolas podiam ir para essa escola, né? Então, o Fernando, o que ele fez? Ele foi para a Câmara, ele é super habilidoso, ele convence até as pedras dos argumentos racionais dele, né? E ele disse, olha, nós vamos aumentar para 31%. Não vai ser mais 30%, vai ser 31%. Só que os 6% que vai além do que é exigido eu quero liberdade para usar. E passou isso. Então, foi com isso que se conseguiu o recurso para fazer o Mal CEL. sabia ele que ia virar prefeito lá na frente. E depois ministro da Educação. Ministro da Educação. Ministro da Educação e prefeito. Então, foi assim, maravilhoso. O Fernando é um sujeito excepcional, né? Ele extremamente realmente, inteligente, criativo. Extremamente né? inteligente. Eu sempre digo assim que eu conheci muitas pessoas inteligentes na minha vida, mas o Fernando seguramente está dentre os mais, se não o mais inteligente que eu conheci. Ele é muito capaz, muito inteligente. Capaz. E também é um cara sortudo, né? Porque ele está na hora certa, no momento certo, e dali ele tira leite de pedra. Ele é muito capaz, ele é muito capaz. Sabe? Eu acho que, apesar de todas as críticas que ele vem sofrendo, né, ele está conseguindo um resultado muito razoável, né? Com a economia e tudo, né? Muito. Enfim, mas não é fácil a posição dele também. E não é fácil, não seria fácil para ninguém, eu acho. Né? Eu acho que hoje as condições, assim, eu critico muito os primeiros governos Lula, porque eu acho que se perdeu uma oportunidade de fazer coisas que havia condição de fazer lá atrás. Hoje essas condições mudaram completamente, né? Hoje você tem um legislativo com muito mais poder, muito pior do ponto de vista da formação, né? do poder legislativo, dos interesses que estão encastelados ali, da extrema-direita que ascendeu, etc. Né? E você tem
assim, ameaça de fascismo, você tem que dizer, é outra situação, né? É outra coisa. Acho que o próprio mercado financeiro hoje, objetivamente, tem muito mais poder de afetar variáveis reais do que tinha há 20 anos. Então, acho que se perdeu a oportunidade lá atrás. Agora, não adianta, sabe, dizer que o Fernando caiu, bateu a cabeça e ficou neoliberal, que não vai resolver nada e nem explicar nada, né? Eu acho que ele está fazendo o possível. Lida, eu queria aproveitar a tua capacidade analítica e o teu conhecimento das figuras, né? Você já fez uma belíssima avaliação, uma belíssima e justa avaliação do Fernando Haddad, avaliou também o nosso saudoso Sayad. Se você pudesse fazer uma análise crítica, evidentemente, da figura do, que ela está sumida, né? O do Palocci, né? Que figura... Não, e ao criticar o Palocci, você critica também uma certa forma de atuação de política econômica, né? Se você pudesse. Então, Palocci, assim, eu conhecia ele de nome, evidentemente. Ele tinha sido da mesma organização que eu. Eu militei numa organização de esquerda clandestina entre 79 e 82, mais ou menos. Até o comecinho de 83, até eu entrar no mestrado, que era a OSI, Organização Socialista Internacionalista, cujo braço estudantil era o Liberdade e Luta, a famosa Libelu, né? E esse Palocci eu conhecia de nome, enfim, né, porque era militante e tal. Quando o Lula ganhou a eleição em 2002, né, então ia assumir em 1º de janeiro de 2003, e o Palocci foi convidado para o Ministério da Fazenda, não foi surpresa para ninguém, porque, enfim, ele estava por trás, inclusive se dizia, né, pelo menos, que ele estava por trás, inclusive, de ter convencido o mercado financeiro de que o Lula não era um doidivanas, né, aquela carta aos brasileiros e tudo aquilo, né. E aí foi até engraçado, né? A gente pode contar histórias engraçadas. Quando eu estava na prefeitura, né? Eu estava na prefeitura lá, junto com o Sayad, eu era assessora-chefe do gabinete dele. E um dia minha secretária diz, doutora, estão ligando lá do governo paralelo lá do governo Lula, e o ministro, parece que o ministro da Fazenda, o que vai ser o ministro da Fazenda, quer falar com a senhora. Aí eu falei, E eu não entendi nada, porque ele já tinha chamado o Marcos Lisboa e o Joaquim Levy. Falei, é mesmo? Disse que vai ligar de novo, um assessor dele vai ligar para a senhora. Tá bom. Aí ligou, um tal de Juscelino. Aí eu falei, ele falou, professora Leda? Eu disse, sim. Então, eu queria marcar da senhora vir aqui, porque o ministro Palocci quer conversar com a senhora. Eu falei, tem certeza que sou eu? Ele falou, claro, a senhora não é a professora Leda Paulani? Eu disse, sou. Aí ele falou, então, ele quer falar com a senhora. Eu falei, que eu acho que eu não me enquadro muito nesse desenho do ministério que ele está fazendo, não, né? Aí ele falou, não, professora, é que ele quer quer ouvir todas as opiniões, ele quer ter todas as correntes de pensamento representadas no ministério. Eu disse, bom, tá bom, ele é médico, ele não é economista. Se eu fosse economista, assumir o Ministério da Saúde, talvez eu também quisesse ter todos os representantes lá, os alopatos, os homeopatas, os acupunturistas, sei lá, medicina chinesa, tudo, né? Tá bom, fui lá falar com ele. E a coisa que... Muitas coisas aconteceram nessa entrevista, mas a coisa que me deixou mais, assim, com muitos pés atrás, né? Foi que logo de início ele perguntou assim para mim, você gostaria de trabalhar no governo Lula? Eu falei, olha, sim, né, Palocci, porque eu estou no PT desde antes dele existir, porque lutei muito para poder legalizar o PT e tal, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu era militante da USI. Ele fez assim, ele jogou a cabeça para trás, ele falou, não acredito, mas não com uma cara boa, sim, com uma cara ruim, sim, né? Não acredito, ele falou. Ouvi muita coisa sobre você aqui nesses corredores, mas não sabia que você tinha sido militante da USI. E eu fiquei assim, um pouco espantada. Eu falei, depois contra mim, pelo que ele esperava, né? sim. De mim.
Mas é evidente que ele sabia que o meu pensamento, pelo menos econômico, era a esquerda e não era liberal, não era, né, mainstream e tal. Eu levei o meu livro de contabilidade social para ele, dei de presente para ele, porque eu falei, ele é economia, né, médico, ele vai gostar, né? E aí ficamos O livro conversando. que você fez com o Márcio Bobic Braga. Isso, com o Márcio Bobic Braga, isso. E aí, enfim, conversamos, uma hora ele falou não sei o quê, eu falei, não, você está confundindo dólar alto com alta do dólar. Eu falei, são duas coisas diferentes. E eu já fui falando umas coisas assim para ele, e ele, né, aí ele falou assim, o que você acha do Marcos Lisboa? Eu achei meio até, assim, uma coisa eticamente complicada, né? Ele perguntou para mim, o que eu acho do Marcos Lisboa? O Marcos Lisboa já estava indicado, né? Entendi. Não estava sendo entrevistado, ele já estava indicado. Eu falei, o Marcos Lisboa é um ortodoxo boa praça, eu falei, né? Ele falou assim, por que ortodoxo? Eu falei, porque ele é ortodoxo, né? Mas ele pensa o país. Ele pensa o país. Eu falei, não estou dizendo que não, só estou dizendo que ele é ortodoxo, né? E aí, depois, eu não lembro o que eu falei, que ele falou, isso aí é muito keynesiano. Eu falei, bom, mas eu acho que Keynes tinha razão em muitas coisas. Então, assim, eu fui meio contrariando ele, assim, o tempo todo, né? E aí ele disse assim, então tá, eu ligo para você na segunda-feira. Isso aí foi antes, um dia antes do último dia do ano, foi no dia 30 de dezembro que eu fui lá conversar com ele. Nesse meio tempo, ele tinha ligado para o Sayad me ligou e me contou. Ou o Palocci me ligou e disse que vai roubar você de mim. E eu falei para ele que eu ia ficar muito triste, mas que achava que o país merecia e não sei o que, não sei o quê. Olha só. E só que aí nunca mais ele deu nenhuma satisfação, né? E eu não fiquei sem entender aquilo, porque todo mundo achava que era o Fernando que ia ser chamado, né? E não eu, acabou que eu que fui chamada. E aí, uma vez conversando com o Chico de Oliveira, que era muito meu amigo, e contei essa história, ele falou, Ledinha, é o seguinte, ele pensou, vou trazer essa moça, porque ela é uma moça de esquerda, e se a esquerda começar a espernear muito, vão dizer, a Leda tá lá, espera, a Leda tá lá e tal. Pelo seu jeito, ele viu que isso ia causar mais problema que outra coisa, então ele achou melhor não... Aí eu falei, faz sentido, acho que pode ser isso mesmo, né? Porque é evidente, porque, né, ele não só, tudo bem, não sabia que eu tinha sido da USI, mas ele sabia o que eu pensava, portanto, é que o rapaz lá me falou, não, ele quer todas as correntes representadas no Ministério, né? Agora, Leda, me permite só um comentário, acho que eu até já fiz em outro episódio, mas que azarado que é o Palocci, não? Você pode olhar assim, ele é sortudo. Na verdade, ele é um azarado, porque ele frequentava lá, supostamente frequentava aquela casa dos membros de Ribeirão lá em Brasília, né? Sim. E o porteiro, o caseiro, lembra do episódio do caseiro? Falou, não, o senhor também frequentava, eu não sei o quê. Aí aparece um volume de dinheiro na conta do caseiro, e o então presidente da Caixa, olha, esse cara está sendo comprado pela oposição, papapá, né? E era um dinheiro de herança, né? Herança, que tinha um dinheiro recebido, legítimo, etc. Bom, aí deu tudo aquilo que acabou saindo. Aí o Palocci volta poderosíssimo na eleição da Dilma. Ele foi coordenador da campanha, sim, né? Sim, junto com o advogado Cardoso, que foi depois ministro da Justiça. Eduardo Cardoso, E aí, no interstício temporal de outubro, quando ele já era designado ministro da Casa Civil, a dezembro, olha como ele é azarado, a dezembro, o escritório de consultoria dele, a Projeto, recolhe direitinho o ISS. E aí vazou, não sei por que episódio, os fiscais da prefeitura, numa rebelião, sei lá, vazou o ISS recolhido pela Projeto, o equivalente o ISS, Imposto sobre Serviço, de 70 milhões nesse interstício temporal. De outubro a dezembro, ele já era designado coisa. E aí a imprensa, lembra disso? A imprensa foi em cima dele. O que é isso? Não, é consultoria. Mas para quem? Não, são clientes, eu não posso, é sigiloso. Bom, resumo. Ele caiu. Ele caiu, saiu de ser ministro da Casa Civil. Sim. Aí ele é preso a Lava Jato. Nem precisamos fazer as críticas à Lava Jato, que já estão feitas ad nauseam.
jamais ele vai fazer a delação, jamais ele contava que o Lula voltaria nos braços do povo, né? Quer dizer, o Palocci é um azarado, né? É um cara espertíssimo, mas é um azaradão, né? Quer dizer, 3 episódios... Desculpa, eu não resisti a falar sobre isso. E nós temos uma outra coisa em comum, Leda, além de termos passado pela FEA USP, eu na condição de aluno e você de aluna e professora, nós frequentamos a nossa famosa pizza, né? Se você pudesse falar um pouquinho da pizza, tem até como homenagem aos nossos participantes, né? Então, essa história da pizza é engraçada, né? Quem começou... Porque o Fernando tem uma trajetória bem interdisciplinar. Talvez por isso a gente tenha essa identificação também intelectual toda, né? Fernando fez Direito na São Francisco e depois ele fez Economia no IPE, né? Foi onde eu o conheci. E é engraçado que eu conheci o Fernando mais ou menos do jeito que eu conheci o Sayad. Porque o Fernando leu um artigo meu que eu tinha feito como trabalho final no SEBRAP, que chamava O Dinheiro e seu Obscuro Objeto. E aí ele foi atrás de mim para saber quem que tinha escrito e tal. E foi aí que ele se apresentou. Fernando Haddad, muito prazer, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar e tal, e a gente ficou amigo e tal. E Fernando saiu do IPE e foi fazer filosofia, foi fazer um doutorado na filosofia. E eu dizia para ele que ele nunca ia conseguir entrar na filosofia, que o pessoal da filosofia é muito exclusivista e não sei o quê, e não sei o que lá. E eu falei para ele desde então, procura o Paulo Arantes. Mas ele acabou não procurando o Paulo, ele procurou primeiro a Olgária aceitou ele e tal, mas depois Olgária Chaim Feres Matos. Isso. Mas depois ele mudou de tempo, porque ele ia trabalhar com Frankfurt, que é um dos temas dela, né? Ela trabalha com a escola de Frankfurt. Mas depois Ela tem até um livro com um título assim, Os Arcanos do Inteiramente Outro. 2 pontos. A Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, eu tenho esse livro. Então, mas aí o Fernando foi mudando de tema, foi querendo discutir, fazer a discussão, uma discussão com Habermas, no materialismo histórico e não sei o quê. E aí ela falou, olha, então esse tema aí eu já não vou me sentir à vontade, não sei o que. Ele começou a procurar outra coisa. Aí ele foi procurar um outro professor que viu o tema, agora não me lembro quem que viu o tema dele e disse, não, imagina, isso não se faz na filosofia, porque a filosofia, que é um pouco a crítica que Paulo Arantes faz, né? Então vai lá... francês de ultramar. Ele vai lá e estuda a terceira meditação do não sei o quê, e fica especialista naquilo, né? Enfim, e aí o sujeito, que agora não me lembro quem disse, não, isso não se faz. Imagina, você não vai num trabalho só estudar Habermas, Marx, Heidegger, não existe e tal, não sei o quê. Aí ele, falei, vai falar com o Paulo. Aí ele foi finalmente falar com o Paulo. E aí ele foi já aí com 10 pés atrás, né? Porque já tinha levado um monte de não. Aí ele foi com uma coisa bem estreitinha, assim, bem... que ele achou, não, né? Esse tem que aceitar. Aí o Paulo falou, isso aí, se quiser que eu te oriento, mas isso aí não... que importância tem isso e tal? Aí ele falou, você imitou bem o jeitão do Paulo agora. Eu não entendo nada, disse o Fernando. Aí ele pegou e mostrou, de fato, qual era o projeto original e tudo, né? Ele falou, agora sim, esse eu gostei e tal, né? Enfim, e aí o Fernando, então, fez essa tese e tal. Então, essa proximidade com o pessoal da filosofia, né? Com Paulo Arantes e tudo. E o Fernando começou aí na pizza. A pizza é uma... Isso que ano que ele começou aí? Mais ou menos? 95, 6 por aí, né? E essa coisa da pizza é uma coisa lá que começou com o Paulo e o Roberto Schwartz, enfim, muitos anos atrás, eu não sei desde quando exatamente. O Pedro era pequeno, né? Pedro era pequeno, acho, Pedro Arantes, né, filho do Paulo. Pedro Fiore Arantes, acho que final dos anos 80, isso, talvez, ou começo dos anos 90. E a pizzaria era próximo da casa do Paulo, né? Não, mudou várias vezes. Quando eu comecei aí, era o bonde, né? Era o bonde paulista. O bonde paulista. E aí,
o Fernando começou a me contar e tal. Eu falei, legal. Ele falou, por que você não vai? Eu falei, eu não vou lá. Vai lá, eles vão gostar. O Paulo me conhecia, assim, meio de longe e tal. E aí eu comecei a ir, né? Um pouco puxada pelo Fernando, comecei a ir. E aí tô nela até hoje. Isso que é 96, foi. Foi porque tinha tido a defesa do Fernando. A defesa do doutorado do Fernando. E eu estava na banca, né? E aí, enfim, então já estava bem mais próxima do Paulo e tudo, né? E aí foi que a defesa do Fernando foi muito legal. Foi aí que eu comecei a ir a pizza. E a sua, estou lembrando aqui o grande jantar que o Paulo Gala patrocina, né? Levamos, acho que reunimos 60 pessoas. Foi. Para comemorar a tua livre docência. Livre docência, foi. Se você pudesse falar um pouquinho da sua livre docência? Então, a livre docência foi assim, eu terminei o doutorado, aí depois eu já, claro, eu defendi o doutorado em 92. E aí comecei a fazer muita coisa, e publiquei uns artigos, tal, mas comecei a fazer umas pesquisas na FIP para complementar orçamento e não sei o quê. E aí eu tentei uma bolsa no CNPq, uma bolsa de produtividade no CNPq, com um projeto já na discussão de metodologia, porque eu já tinha começado a pensar nessa discussão metodológica, até porque eu dei muitos anos um curso de introdução às ciências sociais para os meninos da economia, né? Uhum. E que era basicamente um curso de discussão de metodologia em ciências sociais, né? Era basicamente isso, né? Não era um curso de sociologia, era um curso de introdução às ciências sociais. Enfim, e aí eu então entrei com esse projeto, ganhei a bolsa, fui fazendo, depois renovei, fiz por mais 2 anos. E aí eu comecei a pensar já na livre docência e a gente tinha, acho que ainda é assim, dois caminhos para fazer a livre docência. Você podia ou fazer uma tese nova, né, do zero, vamos dizer assim, ou você podia fazer uma sistematização da sua produção pós-doutoramento, né? Mas que, no entanto, não podia ser essa produção toda ela retirada da própria tese de doutorado, porque senão fica fácil, né? O sujeito faz a tese, claro, tira 4 artigos da tese e depois faz a livre docência, claro, em cima da mesma pesquisa, né? E no meu caso isso não ia acontecer, porque tudo que eu tinha publicado, tirando um único artigo que eu publiquei na revista do Bresser, na REP, sobre dinheiro, tirando esse artigo, o resto tudo que eu tinha publicado era de outras coisas, era já da discussão metodológica e tal, né? Então, resolvi que eu ia fazer isso, eu ia juntar esses artigos, fazer uma apresentação, uma coisa assim, e eu ia apresentar isso como tese. Só que daí eu fui parar na prefeitura, então adiei o projeto por algum tempo. Daí, quando saí da prefeitura, voltei a pensar nisso. E só que quando eu peguei os artigos, aí falei com uma professora lá, com a professora Ana Bianchi, lá do departamento, eu falei, você acha que ela era meio um oráculo, assim, a Ana conhecia tudo Ana Maria Bianchi. Ana Maria Bianchi, conhecia tudo das regras. Das burocracias da USP, ela que me ajudou, né? E aí ela falou, olha, Leda, eu acho que sim, né? Porque não tem problema se já está publicado. Eu falei, não, é a sua produção pós-doutoramento, claro que pode estar publicado. Ela falou, mas você teria que ter alguma coisa original. Escreve uma apresentação, faz uma apresentação dos trabalhos, né, como se fosse um capítulo introdutório, e aí aí tudo bem. Só que daí, depois que eu saí da prefeitura, quando eu juntei aquilo tudo, eu fiquei muito insatisfeita com aquilo. Porque eu achava que algumas das reflexões que eu fazia eram só epistemológicas, mas não materialistas. E eu queria adicionar essa perspectiva crítica, né, a essas críticas que eu já fazia do ponto de vista epistemológico. E aí, com isso, eu acabei escrevendo mais 2 novos ensaios, reescrevi outros, o próprio da retórica,
acabou, porque eu acabei escrevendo 2 artigos para poder responder aquela sua crítica, mas aí acabou ficando com uma outra divisão dentro do livro, né? De modo que aí eu discuti subjetivismo, individualismo, Stuart Mill, homem econômico, retórica e neoliberalismo e pós-modernismo, discuti tudo isso. E ficou interessante. E o livro, botei o nome de Modernidade e Discurso Econômico, porque eu também tinha ficado muito influenciada pelo livro do Habermas, foi onde eu aprendi pós-modernismo, né? Como é que é o nome do livro do Habermas? O Discurso Filosófico da Modernidade. O Discurso Filosófico da Modernidade, isso, obrigada. E aí eu, então, um pouco fazendo uma paráfrase, né? Eu botei o nome de Modernidade e Discurso Econômico, porque eu começo o livro discutindo o conceito de modernidade, que vem do Hegel, né? A partir do Hegel. E aí eu vou até chegar no final e fecho com Marx. Né? Agora, Leda, interessante que você só influencia o ministro Sayad, você influencia bastante também o nosso Fernando Haddad, e você também tem um episódio interessante que quem faz o pós-doutoramento com você é o nosso ministro Silvio Almeida, né? Aliás, vocês produzem depois um texto interessante, né? Se pudesse falar dessa orientação que você dá, enfim. O Silvio me procurou, eu conheci o Silvio no grupo do Bresser Pereira, naquele grupo do Projeto Brasil Nação, sim, né? Que acho que é 2016, por aí, né? Que o Bresser cria. O Silvio não ia desde o início, ele passou aí um pouco depois. Mas aí, assim que ele me conheceu, ele já falou que queria fazer um pós-doutorado em economia, porque ele sentia falta dessa formação, né? Ele tinha formação de jurista, de filósofo, mas achava que tinha essa lacuna aí na economia. E a gente começou a conversar sobre isso e acabou que, enfim, ele fez, afinal, o pós-doc. Uma das obrigações do pós-doc lá no Departamento de Economia é você produzir um artigo em conjunto com o supervisor, né, para submeter a uma revista boa e tal, não sei o quê. E aí, então, a gente acabou escrevendo esse artigo, né? Mas foi isso, e foi até bem complicado, porque ele passou muito tempo fora, porque ele deu aula lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente se falava mais, era por vídeo, né? E assim que a gente foi trabalhando, né? Mas foi bom, assim, para mim, porque me fez entrar nessa discussão de racismo e tudo, né? Que eu acho super importante, mas da qual não estava tão próxima, né? Então, foi bom. Leda, se você pudesse... nós temos ainda... Mateuzinho, nós temos o quê? Mais uns 10 minutos? 15? 20 minutos? Ah, que maravilha. Pensei que era menos. Se pudesse, com a tua capacidade analítica, toda a tua leitura... E você está na plena maturidade intelectual, né? Se você pudesse fazer uma avaliação do período que já temos do terceiro Lula, né? Se você pudesse, quer dizer, vendo o contexto também internacional, que é complicadíssimo, né? Uhum. Então, olha, eu acho que voltando um pouco para trás, eu vou voltar um pouco para trás para poder falar com mais propriedade do que está acontecendo agora, né? Então, como eu disse, quer dizer, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade lá atrás, né? Porque eu acho que, de fato, o PT assume o governo, Lula, né? Lula, eu falo PT porque, enfim, está muito associado, né? Então, PT e Lula... Estou lembrando, desculpa te interromper, daquele teu famoso, que deu bastante repercussão, Brasil Delivery, o livro. Eu vou falar um pouquinho dele. Tá. Então, ganhou, mas assim, a impressão que eu tive desde o início é que, de fato, não havia um projeto para o país aí. Eu acho que hoje eu faço uma avaliação, pelo menos dos 8 anos, que o governo Dilma é mais complicado, porque tem, enfim, outros elementos e tal, né? Mas das 2 primeiras gestões do
governo Lula, eu faço uma avaliação menos ruim do que eu fazia lá atrás, né? Porque reconheço algumas coisas que realmente foram boas e tal, né? Mas a minha avaliação, digamos assim, no atacado não se alterou, né? Porque muita gente, às vezes, fala assim, mas você escreveu o Brasil Delivery, agora você está falando outra coisa. Não. Então, no atacado, a minha avaliação continua a mesma. Ou seja, eu acho que não existia um projeto para o país, né? Sabe, assim, uma ideia assim, olha, quando as crianças são pequenas, a gente pergunta assim, o que você vai ser quando crescer, né? Você vai perguntar para o país, o que você quer ser quando crescer? Será que esse papel que nós temos hoje na Divisão Internacional do Trabalho vai nos levar a algum lugar decente? Né? Acho que não. Né? Mas a oportunidade foi perdida lá atrás. Né? Então, veja, eu acho que existia um projeto, eu acho que na cabeça do Lula. Né? O Lula, pela origem dele, a história dele, né? Digamos, a preocupação genuína que ele tem com o povo, né? Não acho que ele seja um demagogo, nada disso. Eu acho que ele tem uma preocupação, porque ele sofreu na pele tudo isso, né? Então, ele tem uma preocupação genuína com as pessoas mais pobres, as pessoas que não conseguem comer o suficiente, né? Então, eu acho que tinha uma preocupação na cabeça do Lula. Um projeto era: os brasileiros têm que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ele mesmo, aliás, falou isso N vezes, né? E acabar com a miséria absoluta, né? Não, tá bem, é ótimo, precisa fazer isso, mas não é suficiente, não é um projeto de país. E como ele pegou uma conjuntura internacional boa de início, foi possível que ele fizesse tudo isso que eu chamei, depois em textos mais à frente, de programas sociais de alto impacto, né? Foram coisas que ele fez, inclusive na área da educação. Acho que tudo que o Fernando fez na área da educação, esses aí são os únicos que podem ter, digamos, uns impactos estruturais, porque com ProUni, com cotas, com tudo isso, né? E com você dobrar, de repente, o número de estudantes universitários do país, colocando nessa metade que vem a mais os negros, os pobres, etc., você, sabe, no médio prazo isso vai ter consequências, você vai começar a mudar a cara do país. Não é possível, né, que não tenha. Mas então, quer dizer, teve essas coisas boas todas, mas voltando, né, quer dizer, eu acho que Lula conseguiu, porque pegou essa conjuntura internacional boa, conseguiu fazer todos esses programas sociais, né, de alto impacto, o Bolsa Família, Luz para Todos, os programas da educação, etc., etc., né? Mas sem mexer na estrutura institucional do país, né? Sem mexer na estrutura, digamos, institucional econômica, se a gente puder falar assim, do país. Ou seja, do ponto de vista macroeconômico, não mudou nada, né? Fez exatamente a mesma política e até mais aprofundada na mesma direção que já tinha herdado do governo Fernando Henrique. E vamos lembrar que ele manteve 8 anos Henrique Meirelles na presidência do Banco, exatamente. Banco Central. Banco Central, taxas de juros elevadíssimas. Quer dizer, tudo isso acabou tendo consequências muito ruins para a estrutura produtiva do país, né? Porque hoje o Brasil é reconhecido, Paulo Gala, né, estuda isso como ninguém, ele sabe disso. O Brasil é reconhecido como um caso exemplar de desindustrialização precoce, né? Porque a perda de espaço, de dinamicismo da indústria brasileira, porque depois do segundo PND dos militares, né, lá em final dos anos 70, começo dos anos 80, o Brasil foi o único país da América Latina que conseguiu completar todas as caselas da matriz insumo-produto, né? Da matriz insumo-produto, ainda vamos dizer assim, um pouco segundo a Revolução Industrial, já com o pé na terceira Revolução Industrial, né? Então, quer dizer, a gente, enquanto país latino-americano, foi o que mais avançou. Ninguém teve isso, nem México, nem Argentina, ninguém teve, né? Só o Brasil. Então, quer dizer, se esperava, a partir daí, né, que o Brasil caminhasse no sentido de ter uma posição
melhor, né, do ponto de vista de tecnologia, de produção com valor agregado mais elevado, né, de reduzir a importância de atividades extrativas ou de puramente agrícolas e coisas desse tipo. E a gente foi na direção exatamente contrária, né? Então, quer dizer, você fez uma porção de coisas boas, inegável, porque tirou um monte de gente da pobreza, as pessoas não passavam mais fome, levou luz para não sei quem que não tinha, tudo isso, ok, beleza, né? Mas não mexeu em nada, e não ter mexido em nada, e ter inclusive aprofundado em alguns casos, logo no início, né, a política macroeconômica do primeiro ano da primeira gestão Lula foi de arrepiar, né, do ponto de vista neoliberal, vamos dizer assim, né? Aprofundou tudo e tal. Então, isso teve consequências muito ruins, né? Que se combinaram depois com um agravamento, eu diria, das condições geopolíticas mundiais e um ascenso da extrema-direita no mundo, que também tem que ver com uma espécie de esgotamento que as políticas neoliberais vão provocando mundo afora, né? O professor Francisco de Oliveira, já desde o começo dos anos 2000, ele falava da irrelevância da política, que a política ia se tornando irrelevante. Por quê? Ele falou, tanto faz o partido que entra, o partido que sai, né? Pode ser mais esquerda ou mais direita, eles vão fazer a mesma coisa. E se eles vão fazer a mesma coisa, isso vai desacreditando a política. Veja como o Chico enxergava longe, ele está falando isso lá em 2003. Já também muito, digamos assim, incomodado com os rumos do primeiro ano do governo Lula, né? Porque era também economista, etc. Né? Então, é isso, quer dizer, aí o que acontece? Quem aparece como antissistema é a extrema-direita, né? E aí a extrema-direita, quer dizer, o ímpeto revolucionário de vamos dar um chute e jogar tudo para o alto, vem da extrema-direita, né? Não vem de quem faz a crítica do capitalismo, a crítica do neoliberalismo, etc. Né? Bom, então, quer dizer, Aí entra o governo Dilma já pega uma situação complicada, porque o impacto, de fato, da grande crise internacional de 2008, 2009, só foi bater no Brasil em 2012, final de 2012, começo de 2013. É verdade. Né? Só que juntou aqui com uma economia super aquecida, né, que vinha de 2010, então 11, 12, super aquecida, com falta de mão de obra. Para mim, assim, foi um ascenso da luta de classes naquele ano. Então, os jornais coalhados de declaração de empresário, dizendo que não achava mão de obra, que não tinha mão de obra, que os salários estavam subindo, empresário bravo porque não tinha conseguido garçom para o final do ano, sabe? Você, mas não tem garçom, né? Então, ou seja, estava num momento de força para os trabalhadores, né? Porque a economia estava aquecida, né? E aí juntou tudo, quer dizer, juntou, digamos, o incômodo das classes dominantes com isso, por um lado, e da riqueza financeira, com os discursos inflamados da Dilma contra o mercado financeiro, contra os spreads dos bancos. Ela fez discursos, enquanto presidente da República, sim, inflamadíssimos, né, contra os spreads dos bancos e os bancos e tudo mais. Eu sei de amigos que tenho ainda no sistema financeiro que dizem assim, que a Dilma é odiada no sistema financeiro. Até né? hoje. Até hoje, odiada. Né? Então, aí junta isso tudo com esse esgotamento todo, e aí vem 2013. Né? Todo aquele movimento, tudo aquilo. Quer dizer, acho que o impeachment da Dilma começou a ser cavado ali, entendeu? 2013. Porque quando chega 2014, aí os reflexos, de fato, da crise que vão chegando, que aí já tem todos os desdobramentos na China, na própria economia americana, etc., vai provocar aquele primeiro déficit das contas públicas, né? O déficit primário, primeiro que teve desde 2002. E aí se faz aquele escarcéu todo, né, que a imprensa sempre faz. A imprensa sempre joga do mesmo lado da riqueza financeira, né?
E aí Dilma ganha a eleição, mas ganha por um triz, vamos dizer assim. E depois aí faz a bobagem, do meu ponto de vista, de trazer Joaquim Levy para... Aí ela foi leviana, né? para não fazer a coisa, né? Então, e ela tentou, quer dizer, ela tentou. Então, tem toda uma discussão que é muito interessante. Eu discuto muito isso com o meu grande amigo André Singer, né? Se ela fez ou não tentou fazer um programa desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista, como quiser chamar. Eu acho que em parte sim, em parte não, né? Porque tinha alguns elementos, digamos assim, de política industrial, de reserva de mercado, etc. Mas, de outro lado, teve toda essa coisa de desonerar folha de pagamento. Tudo bem que o Congresso depois era só para alguns setores e o Congresso fez a festa do caqui e estendeu para todos. Mas é uma coisa hoje que é uma puta dor de cabeça, desculpa a palavra, né? Pro Haddad agora, que não quer dizer, depois que você tira imposto do empresário, meu amigo, para você botar de novo, é um pepino, né? Então, tá se vendo agora. Então, isso aí, para mim, não é, porque foi uma coisa assim, mais supply side economics, entendeu? Uma coisa de Reagan, uma coisa assim, do que uma coisa desenvolvimentista, uma coisa pensada e tal. Então, foi muito complicado aquele jogo todo. E não adiantou nada, porque os empresários pularam fora, depois aderiram completamente ao impeachment, depois que ela ganhou, e enfim, e foi isso. E depois tivemos Temer, ponto para o futuro, Bolsonaro, pandemia e tudo, todas as desgraças que a gente sabe, né? Então, acho que hoje, tudo isso para você falar de hoje, para concluir, então. Então, eu acho que hoje, o que acontece, né? Então, quando o Lula ganha, a equipe dele, eu acho que tinha duas tarefas fundamentais, junto ao Congresso. A primeira era tirar o teto de gastos da Constituição, porque é uma coisa bizonha, não faz o menor sentido uma regra fiscal na Constituição. Eu sempre brinco, eu digo assim, que só os argentinos foram mais doidos que a gente, porque eles botaram a taxa de câmbio. Você lembra? Eles botaram a taxa de câmbio na Constituição, né? Deles. Enfim, então eles tinham que tirar o teto de gastos da Constituição, e não ia ser fácil com aquele Congresso, né? E conseguir um respiro para o governo Lula, considerando que o teto ainda ia existir, até uma lei que mudasse a história, né? Um respiro para o governo Lula sobreviver no primeiro ano, porque senão seria impossível. E eles são muito bem sucedidos. Eu acredito isso, a habilidade do Fernando, principalmente, né? Então, de um lado, eles conseguiram tirar o teto de gastos da Constituição, e de outro lado, conseguiram aqueles juntando o dinheiro, juntando a verba de investimentos, que 168 bilhões de reais que o governo poderia gastar fora do teto de gastos em 2023, que permitiu elevar, né, o nível de gasto da educação, saúde e tudo mais. E esse ano vamos ter um crescimento até esse ano, legal. Sim. Não, e teve um crescimento surpreendente, porque todo mundo dizia que ia crescer 0,8%, 0,9%, cresceu 2,9%. Esse ano a mesma coisa, 1,5%, 1,7%. Agora já estão falando em 3%, mais de 3%, então, enfim. Qual foi o preço que se pagou para conseguir esses dois resultados que foram bons, né? O primeiro foi que aumentou ainda mais o poder do Congresso, porque o recurso para as emendas, né, passou de 0,6 para 1,8, acho que é isso, se eu não estou me confundindo com os números, é isso mesmo, da receita corrente do governo federal passou para os congressistas, quer dizer, eles conseguiram muito mais poder do que eles tinham antes, né? E a segunda exigência para aprovar tudo aquilo é que o próprio governo apresentasse até agosto um substituto para o teto de gastos, né? Agora, é evidente que o Fernando, portanto, não podia chegar, ele, a equipe dele, chegar lá com uma coisa que fosse completamente fora, né? O crime, quem cometeu o crime foi o senhor Michel Temer, porque o crime foi o teto de gastos. Porque o discurso que se fez em cima do teto de gastos foi o seguinte:
As contas públicas são a casa da mãe Joana. Não tem controle, não tem regulação, não tem nada. Mentira. Mentira total. Porque, primeiro, tem lei da responsabilidade fiscal, desde o ano 2000. Segundo, tem regra de ouro. Isso tudo tinha antes do teto de gastos. Terceiro, uma das pernas do tripé macroeconômico é a busca de resultados primários nas contas públicas. Sim. Então, quer dizer, não é que não existisse controle nenhum e, portanto, teve que criar o teto de gastos para botar ordem na bagunça. Isso foi um discurso ideológico. A narrativa. Né? A narrativa que se construiu em cima de um projeto ultraliberal, que era o Ponte para o Futuro, ultraliberal, né? Para amarrar e tolher e constranger o Estado, sobretudo o poder executivo, né? De fazer aquilo que está no programa de quem vence a eleição. Né? Então, isto posto, quais são os graus de liberdade que tem o ministro da Fazenda? Entende? Então, eu acho que, tudo bem, a gente pode criticar que talvez os parâmetros, o valor dos parâmetros foi muito, digamos, severo, foram muito severos, mas o desenho do tal arcabouço fiscal, eu achei uma coisa muito bem pensada. Dado que você tinha que ter alguma coisa da mesma família do teto. Sim. Não adiantava chegar, não ia passar. Sim. Ia tirar qualquer pedido de impeachment do Lula lá e botar na mesa do Arthur Lira. Não tenho dúvida disso. Né? Ô, Leda, deixa eu aproveitar, você é uma das pessoas que mais conhecem, dada a tua experiência também na prefeitura, né? E eu não resisto, nós estamos no final e está sendo maravilhosa as tuas análises, mas a tua experiência de prefeitura, você não concorda que um erro do PT e do próprio Lula aí no caso, né? Existe uma possibilidade grande de se perder a eleição aqui em São Paulo, né? Como é que você analisa o processo sucessório, a eleição agora de 6 de outubro? Como é que você vê os candidatos, se você quiser? Como é que você vê considerando a tua experiência, você acabou de dizer, você, o Fernando, vocês criaram o céu, né? Vocês pensaram o São Paulo de uma forma profunda, né? Olha, então, assim, eu acho que São Paulo tem algumas especificidades, né? Uma delas é que sempre a eleição aqui é nacionalizada, né? Não tem jeito, porque é a maior cidade do país, a mais rica, etc, etc. A mais importante da América Latina. América Latina e tal. A mais rica, mas também é onde tem a maior pobreza concentrada, né? Quer dizer, tem todos os polos aí da desigualdade brasileira, né? Mas, de outro lado, então, São Paulo tem as suas especificidades, mas, de outro lado, não escapa do contexto político geral do país, até por conta disso mesmo, porque é nacionalizado, né? E o país, eu acho que o país está polarizado e continua polarizado. Então, Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo... Não sei hoje o bolsonarismo, acho que hoje está um pouco complicado, mas, de qualquer forma, a força da extrema-direita continua aí, né? A extrema-direita continua sendo fomentada, né, pelos grupos que a gente sabe que fomentam a extrema-direita, né? Dentre eles, as forças militares, policiais, né? E algumas igrejas... em geral, pentecostais. E né? o exército digital. Sim, sim. E toda a força, né, que eles têm, toda a habilidade que eles têm nas redes sociais e fake news e esse tipo de coisa. Né? Então, quer dizer, esse quadro, que acho que é um quadro do país, São Paulo está inserido nisso. Né? Então, aí você pode dizer, bom, mas... Se você tivesse talvez um outro perfil de candidato, mais à esquerda, talvez fosse mais os resultados das pesquisas seriam melhores do que estão agora, etc. Eu não sei, eu tenho dúvidas, porque, assim, se você somar o tanto que tem nas pesquisas, né, pelo que está dando as pesquisas, o Marçal e o Nunes, dá em torno de uns 40%. Se você pegar os índices de rejeição e tudo isso, eu também estou aqui falando em praia que não é a minha, né? Sim. Porque eu não sou cientista política, mas enfim. Mas é um pouco a intuição que eu tenho, né? Se você vê índice de rejeição, etc., etc., você vai chegar em números que são muito parecidos
com os números que vem acontecendo nas últimas eleições no Brasil, inclusive na eleição para presidente. Lembremos que, para nossa tristeza, o Lula ganhou com uma vantagem muito menor do que a gente esperava que ele ganhasse, né? Então, quer dizer, eu acho que você tem aí realmente, quer dizer, você tem, sei lá, na média aí uns 40% que não votam na esquerda de jeito nenhum e uns 40% que não votam na direita de jeito nenhum. O resto, né, fica aí um pouco oscilando para lá e para cá, né? Então, realmente, isso pode fazer com que aconteça um resultado horrível, que seja ter dois candidatos da direita, da extrema-direita na eleição. No segundo turno, um apoiado pelo Bolsonaro e esse sujeito aí, esse Marçal, né, que a gente reza... Para quem acredita em Deus, reza para ele não ganhar, porque senão... Não, bem analisado. Né? A minha crítica é mais um sentido de, poxa, um partido fundado em 82, com essa importância, que elegeu 5 presidentes, né? Não ter ele, aqui em São Paulo, o PT não ter um candidato do PT, entendeu? Até de geração mais jovem, ou mesmo da geração do Lula, não importa, realmente uma lacuna. E corre o risco, sem querer, não estou aqui criticando o Boulos, ele mesmo, tem todas as suas qualidades e os seus defeitos, mas o PT não ter um candidato realmente uma coisa complicada. Complicado. Eu não sei muito avaliar, mas eu acho que nesses cargos, sobretudo esses cargos de primeira linha do executivo, né? Tem alguns elementos pessoais que acabam fazendo diferença, né? Por exemplo, a gente pensando, eu tenho um filho que mora no Rio de Janeiro e volta lá, né? Então, bom, no Rio de Janeiro tá tranquilo. É o Paz. Porque tem um Paz lá. Você fala assim, bom, a gente fica aqui... Até o Recife tá tranquilo, tem um menino lá, o namorado da Tabata, tá lá. O João Campos, João Campos, né? Então você fica pensando assim, poxa, antes tivesse um Nunes, não, antes tivesse um Eduardo Paes aqui, pra gente não correr o risco de ter esse resultado tenebroso no segundo turno da eleição aqui. Mas aqui não tem, sabe Deus por quê, enfim. O PT pode ter sua culpa aí, acho que tem parte da culpa, enfim. O PT é um partido também que ficou um grande partido, um partido grande, né, no sentido de ter muita gente. E aí tem muitos grupos, tem muitas disputas internas, enfim, tem toda uma coisa aí que, assim, eu me eximo de falar porque realmente não conheço, posso cometer injustiças. Mas, infelizmente, a gente tem essa situação. E agora, eu quero crer que a gente não vai ter esse cenário, né? Não, acho que não é fácil para o Boulos, não é fácil, mas eu acho que ele vai para o segundo turno, sim. Acho que provavelmente com o Nunes, né? Provavelmente com o Nunes. Acho que vai depender muito depois dos desdobramentos da campanha, exatamente do que vai acontecer com esse Marçal, o que ele vai fazer, enfim. Professora Leda, muito obrigado, uma verdadeira aula magna que você deu aqui para nós. E fica aqui a promessa de você voltar em breve, ainda tinha outras coisas para explorar, mas nosso tempo acabou se esgotando. Muito obrigado, foi uma honra, um privilégio tê-la aqui. E o professor gosta de dar nota, né? Nota 10 com distinção e louvor à tua entrevista. Muito obrigado, Leda. Obrigada, eu que agradeço, Zé. E até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Abraço. Obrigadão, viu? Obrigado a todos os internautas. E essa entrevista vai subir daqui uns 3, 4 dias, tem esse gap temporal. E até o próximo episódio. Obrigado a todos.